Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí mais uma vez com o nosso canal Vamos Vasco e com grandes novidades, notícias do Vascão. Pessoal, azedou bastante aí a situação do Verratti com a diretoria do Vasco. Foi trazido hoje à tarde pelo jornalista Gilmar Ferreira que o jogador estaria muito insatisfeito aí com a diretoria do Vasco, devido à diretoria prometer e não cumprir. Ele quer aumento salarial. Vamos trazer aqui tudo sobre o Verratti agora para vocês. A representação do Vasco amanhã, quem são os jogadores que estarão presentes na representação do nosso clube. Vamos falar também aqui da situação do Rony. O Palmeiras estaria topando emprestar o jogador, mas quer uma grana. Vamos explicar aqui essa situação do jogador e muita coisa agora para vocês. Tivemos atualizações também quanto à situação do Serginho, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, amanhã é dia de representação no Vasco. Finalmente aí o nosso elenco vai voltar aos treinamentos, o elenco principal, né? Ressaltar que os jogadores da base já estão treinando, inclusive até perderam um jogo treino ontem por 3-0 para o Volta Redonda. Verdade, temos alguns jogadores profissionais que já estão treinando, mas somente 3 entraram em campo ontem, que foi o Vitor Luiz, o Zé Gabriel e também o atacante Serginho, mas o elenco principal do Vasco irá se representar amanhã. Tivemos também novidades que os 4 reforços contratados até agora estão confirmados na representação amanhã. O goleiro Daniel Fusato, o zagueiro Lucas Freitas, também o zagueiro Lucas Oliveira e o meio-campista Tietê. Com isso, o Vasco aguarda amanhã a representação do goleiro Léo Jardim, Daniel Fusato, Pablo e Alan Vitor, laterais Paulo Henrique, Pumita Rodrigues, Lucas Piton, Vitor Luiz e Leandrinho, e também o Riquelme, que já está treinando juntamente com o Leandrinho, e também o próprio Vitor Luiz. Os zagueiros, João Vitor Souza, que agora virou zagueiro, não é mais volante, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Roger, que é da base, Lincoln da base e Luiz Gustavo da base, além também do Manuel Capasso, que não conseguiu se transferir para o novo clube. Ele tem contrato com o Vasco, que vai se representar amanhã normalmente. Pode ser que, caso não chegue uma proposta, o Capasso deverá ser avaliado pelo técnico Fábio Carille. No meio campo, os volantes, Jair, Hugo Moura, Lucas Eduardo, também o Paulinho, Tietê, JP, Matheus Cocão, Esforza, Maxime Domingues, Coutinho, Paê e Estrela, além do Zé Gabriel e De Luca, que também já estão treinando normalmente aí com o elenco do Vasco desde o ano passado. Também já é aguardado amanhã a volta do atacante Adson, que está recuperado de lesão. Jean Davi, Emerson Rodrigues, Verratti, Ryan, Alex Teixeira. O David vai fazer tratamento aí, já que ele está lesionado, e também o atacante Serginho. Todos esses jogadores são aguardados amanhã para a representação do Vasco, juntamente com o técnico Fábio Carille, que já chegou no Vasco na última sexta-feira, né? Já acompanhou alguns treinamentos aí do Sub-20, aí comandado pelo Ramon. E agora a gente espera que esse elenco principal treine bem, faça uma boa pré-temporada, para que o Vasco, quem sabe, sonhe aí com um título carioca, né? Pelo menos um títulozinho aí, depois de muito tempo, né, cara? O Vasco não ganha essa competição desde 2016. É verdade, é um campeonato que não vale nada, não vale dinheiro, não vale nada, né? Somente aí uma preparação para a longa temporada do Vasco. Esse ano vamos ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Sul-Americana, que é o grande objetivo da diretoria do Vasco. O Vasco traçou como a Copa Sul-Americana o seu grande objetivo na temporada, além, claro, de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Esperamos aí que o Vasco conquiste esse título da Sul-Americana, que seria um grande sonho para todos nós, torcedores, um sonho realizado, já que o Vasco não tem esse título na nossa galeria, né? Deixe nos comentários o que você acha dessa representação, quais desses jogadores aí você gostaria que permanecesse no Vasco, quem você gostaria que saísse do Vasco. Bom, agora vamos dar um girão de notícias, né? O atacante Serginho teria recusado uma proposta de um time da segunda divisão da Turquia. De acordo com o Globoesporte.com, as condições apresentadas pelo clube não teriam agradado ao atacante e seu staff. O jogador está aberto sim a propostas e não irá dificultar uma saída do nosso clube. O jogador de 29 anos será aproveitado nas primeiras rodadas do Carioca após voltar de empréstimo junto ao Criciúma. Inclusive jogou ontem na derrota por 3-0 aí no jogo treino do Vasco para o Volta Redonda. Esperamos que o Vasco consiga aí negociar o Serginho, que é um jogador que tem contrato. Se vir uma proposta boa para o clube, pode ser, quem sabe, o Vasco também aceite vendê-lo imediatamente, né? O jogador já está ciente que não deverá ficar e pode já sim estar procurando um novo clube, já que ele foi muito mal na temporada passada, né? Não foi aproveitado no Vasco, foi emprestado ao Criciúma, não jogou absolutamente nada. O Criciúma teve até treta lá dele com o técnico do Criciúma, onde ele cobrou porque ele não estava jogando, já que ele era um jogador que tinha saído do Vasco para o Criciúma. Ele não conseguiu ter espaço no clube catarinense, que acabou sendo rebaixado,
e nesse ano voltou ao Vasco, deverá ser aproveitado nas primeiras rodadas do Carioca, até aparecer uma proposta oficial para o jogador deixar o clube. E hoje à tarde também tivemos uma informação importante envolvendo o atacante Verratti, cara. A novela Verratti aí segue a todo vapor. Foi trazida a informação pelo jornalista Gilmar Ferreira, um jornalista vascaíno, trabalha lá na Rede Globo, já cobre notícias do Vasco há muito tempo. Ele afirmou que o Verratti está muito insatisfeito com a diretoria do Vasco e que gostaria muito que seu salário tivesse sido aumentado, ele tivesse uma renovação contratual com uma valorização salarial, né, para que ele tivesse um aumento considerável em seus salários. Atualmente, de acordo com esse jornalista, o Verratti recebe cerca de R$578 mil mensais aí no Vasco, e gostaria de ter uma compensação financeira. Ele também deixou muito claro que vários clubes estão sondando a situação do Verratti, clubes da MLS e também o River Plate estariam interessados no jogador. O River já está constantemente mostrando interesse no jogador e pode, quem sabe, balançar caso apareça uma proposta oficial aí para o Verratti sair do Vasco. Fato é de que o Verratti não estaria mais acreditando na diretoria do Vasco, fez inúmeras promessas a ele, de acordo com as informações do Gilmar Ferreira, e isso pode azedar um pouco a situação dele com o Vasco, né? Amanhã o jogador vai se representar normalmente, tem contrato até o final dessa temporada, podendo ser renovado até o fim de 2026. A diretoria do Vasco prega cautela, calma com o jogador, porque ele tem contrato, né? E o Vasco também não está com totais condições de oferecer, por exemplo, 1 milhão de salário para o Verratti, né? Pode ser que ele esteja querendo mais ou menos receber isso aí no Vasco, né? Já que ele é um jogador importante, é o capitão, ganhou muito prestígio dentro do nosso clube, e agora a gente não sabe o que vai acontecer com o Verratti. Eu, sinceramente, acredito que ele vai continuar normalmente no Vasco. Ele não é esse tipo de jogador que cava a saída de clube, aquele jogador que só quer usar o time para poder buscar um salário, um contrato melhor em outro lugar. Eu não acredito que ele seja essa pessoa. Eu acho que ele vai continuar assim no Vasco, pelo menos até o final dessa temporada, né? Aí a gente não sabe se ao término de 2025 o Vasco vai dar um contrato melhor para ele com a valorização salarial. Mas é sempre bom deixar claro que nesse ano o Verratti vai fazer 37 anos e no ano que vem vai estar com 38. Não sabemos se a diretoria do Vasco tem esse interesse em aumentar tanto assim os salários do atleta, né? Deixem nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Verratti, se você acredita na possibilidade de saída do atleta, se você acha que ele vai ficar. Eu, sinceramente, acho que ele fica no Vasco. Ficarei muito surpreso se ele deixar o nosso clube, mas se pintar uma proposta oficial, uma proposta muito boa, o Vasco também pode vender. Só mais uma informação sobre o Verratti. A multa rescisória dele para venda para o exterior, qualquer clube de fora do Brasil quiser contratar ele, terá que pagar R$100 milhões ao Vasco. Aí sim o Vasco vai liberá-lo tranquilamente. Bom, e hoje a grande notícia envolvendo a possibilidade de contratação de um jogador é a do Rony Rústico, né? Jogador do Palmeiras, despertou interesse do Vasco. De acordo aí com o jornalista André Hernan, que foi o primeiro a trazer essa informação, o Vasco estaria disputando com Bahia, Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense a contratação desse jogador. O Vasco teria buscado informações junto ao Palmeiras quanto a uma possibilidade do jogador reforçar o Vasco. O Vasco estaria disposto a investir um pouco mais pesado em um jogador para esse setor, né? O Rony chegaria para ser ponta no Vasco e o Vasco quer investir pesado na contratação de um zagueiro titular e também de um atacante titular. E surgiu aí a possibilidade do Rony, de acordo com esse jornalista, e teria sido trazido outras informações pelo jornalista Leonardo Baran. E o Palmeiras pode sim emprestar o atleta, mas deseja receber valores significativos pelo empréstimo do jogador. Não sabemos em que estágio está a possibilidade do Vasco avançar nessa negociação e também como que é a relação do Pedrinho com a tia Leila, né? Certamente aí depois da Crefisa dar o pé atrás aí na negociação com o Vasco, tanto por name rights de São Januário e também a possibilidade de comprar a SAF, não sabemos como que está a relação do Pedrinho com a Crefisa, com a Leila, com o José Roberto Lamáquia, mas o que interessa agora é a situação do Rony aí com o Vasco, né? O Vasco tentar buscar um empréstimo junto ao Palmeiras desse jogador, o Palmeiras, lógico, vai querer uma grana. É um jogador aí que pode ser utilizado no Palmeiras, né? Mas o Palmeiras não vai se opor à saída desse atleta. E também não sabemos se é a vontade do jogador defender o Vasco, já que ele tem sondagens aí de outros clubes que têm mais dinheiro que o Vasco, né? Como o caso do Cruzeiro, Atlético Mineiro aí, por exemplo. Não sabemos como vai ficar essa situação. O fato é de que o Vasco tem interesse, pode, quem sabe, avançar nos próximos dias na possibilidade de contratá-lo, talvez por empréstimo. Pouco provável que o Vasco irá adquirir os direitos do Rony. Acho muito difícil. Um jogador de 29 anos chegaria tranquilamente para ser titular do time do Vasco. E, na minha opinião, seria um bom reforço, sim, com certeza. Vamos aguardar aí, ver se vai ter novidade quanto à situação do Rony durante essa semana. Deixem nos comentários se você acredita nessa possibilidade do Rony ser reforço do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Tamo junto. E é nóis.